A paz do Senhor a todos os meus irmãos palavrianos e a todos quantos estão conosco neste ensino bíblico. Eu sou o Bispo Alessio de Moraes, Bispo da Igreja Palavra de Cristo em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Estamos juntos aí com a nossa revista bíblica, com o tema principal Conhecendo o Espírito Santo. E dividido aí em vários temas acerca da pessoa do Espírito Santo, estamos agora na segunda lição, que é o Espírito Santo e a Trindade. E junto nós vamos aprender sobre esse tema que é de muita importância para o nosso elevo espiritual, para o acervo de conhecimentos que buscamos, e junto nós vamos aprender acerca desse assunto tão importante da teologia cristã. Temos por texto básico 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, aonde está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós temos a graça de Jesus no mesmo versículo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Logo nesse texto já observamos que há uma composição de um único Deus, um Deus composto em três pessoas. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele atua desde a criação em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Olha aí, o Espírito de Deus já se movimentava, já se movia, já estava atuando desde a criação. E nesta lição nós vamos ver sobre a doutrina da Trindade, em especial sobre a pessoa e a deidade, a divindade do Espírito Santo de Deus. E é muito importante estudarmos sobre esse tema para corrigirmos os maus entendidos e os erros doutrinários. É de muita importância esse tema porque se debate nos dias de hoje muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós estudamos na aula anterior sobre quem é o Espírito Santo e ficou claro e evidente que ele é uma pessoa. A pessoa, ele é a terceira pessoa da divindade ou da Trindade, ele é Deus. E veja, no tópico de número 1 da nossa revista bíblica, nós temos aí compreendendo a doutrina da Trindade. A palavra Trindade significa triunidade. E essa três, ou seja, três em um, três pessoas em um só Deus. O termo realmente, de fato, não aparece na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade nas Escrituras. Mas a realidade do Deus que é trino está presente em inúmeras passagens bíblicas. Há um só Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 8, verso 6. Está escrito assim, lendo a Bíblia: todavia para nós há um só Deus, que existe eternamente em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Conforme nós lemos em Mateus 28, a instrução sobre ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar sobre alguns textos mais adiante, mas as três pessoas não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Nós cremos neste Deus que é composto, diferente do judaísmo, que é um Deus absoluto, não há composição. No nosso credo em relação à doutrina da Trindade, nós cremos que há um único Deus que subsiste em três pessoas. São iguais em essência, são iguais em poder, em glória, em majestade, mas distinto em funções e manifestações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus. O Pai é identificado como Deus. Você pode observar isso, por exemplo, em João capítulo 6, verso de número 27. Vamos lá? João capítulo 6 e verso de número 27. Estou abrindo a Bíblia, abra sua Bíblia também aí comigo, para ler pelo menos um texto de cada referência. Em João capítulo 6, versículo 27, está escrito dessa forma. Jesus falando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e o selou. Olha só, o Pai, Deus o selou.
Então nós vemos também que o Filho que compõe essa divindade declara em João 10, versículo 30. Jesus declarou isso. Eu e o Pai somos um, em unidade, em essência, em glória, em majestade, embora sendo pessoas diferentes de uma mesma unidade. Ele chega a dizer em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E lembra que essa palavra eu sou foi dito a Moisés. Quando Moisés foi enviado a tirar o povo do Egito, perguntou, quem me enviou? Quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu direi? Jesus diga que eu sou e enviou. Ou seja, ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo também faz composição dessa divindade. Ele tem a mesma essência do Pai e do Filho. E o Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. E aparece na mesma fórmula batismal, como eu já disse, né? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4, Pedro vai dizer a Ananias e a Safira, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, evidenciando sua plena divindade. Então nós vemos, sem sombra de dúvida, que nós temos um Deus em três pessoas, que embora a palavra Trindade não se encontre nas Escrituras, mas a Trindade nós encontramos desde o Gênesis ao Apocalipse, atuando em funções diferentes, manifestações diferentes, mas sendo um Deus composto em três pessoas. Nós então chegamos a uma conclusão, que não há três deuses, mas um Deus em três pessoas, e que cada pessoa é plenamente Deus, e ainda assim há um só Deus, como diz o teólogo Wayne Grudem. O tópico de número 2, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Compreendemos agora a Trindade e fomos agora na deidade do Espírito Santo, na terceira pessoa, ou focaremos na terceira pessoa, na divindade da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E nós vamos observar alguns textos e algumas ações que colocam o Espírito Santo em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Porque na divindade não há um que é maior, um que é menor, não. Estão na mesma posição, é igualmente Deus, apenas em funções diferentes. Não há um que é maior, um que é menor, o primeiro, segundo e terceiro. Não. Nós temos três pessoas agindo em funções diferentes, mas é o mesmo Deus, em pé de igualdade. Coexiste igualmente. Não é? Nós vemos, por exemplo, na forma batismal, repito o texto de Mateus 28, 19, aonde a ordem de Jesus, ao dirigir-se aos discípulos para que ele pudesse ir e batizar as pessoas, ele diz, batizando-os, aí sim, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos, você vai realizar o batismo em nome da divindade, da Trindade, de um Deus composto em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. É muito importante a gente entender que eles estão no pé de igualdade, igualmente Deus e na mesma posição. Aí vimos também na bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a atuação conjunta e igualitária. Eles atuam conjuntamente, atuam de forma igualitária. Não são três pessoas que cada um atua independente. Não, eles atuam junto, porque é um Deus. Por isso Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um, no sentido de que há essa unidade. Que tudo que o Pai me enviou, me ordenou, ele vai fazer. Porque eles trabalham de forma conjunta e igualitária. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Se o templo é de Deus e quem habita em nós é o Espírito Santo, logo ele é Deus. Sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então nós somos habitação de Deus. Nós somos morada de Deus.
E o Espírito de Deus habita a minha vida e a sua vida como igreja, como corpo místico de Jesus Cristo. Isso prova a deidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, identificado como Senhor ou Adonai e como Deus. Isaías capítulo 6, do verso 8 ao 9, atribui a palavra Senhor Adonai. Em Atos capítulo 28, versículo 25, versículo 26, afirma que quem falou foi o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é identificado como Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, Pedro chama o Espírito Santo de Deus de forma explícita. O Espírito Santo também penetra as profundezas de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Algo que só um ser divino pode fazer. Sua obra na salvação é dar prosseguimento ao plano do Pai, aplicado à igreja após a obra do Filho. Que coisa linda, né? A obra da salvação através do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano do Pai, aplicado à igreja pelo Filho. Então o Espírito Santo está atuando, trabalhando na salvação, na obra que Jesus realizou, dada pelo Pai, realizada pelo Filho e mantida e prosseguida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso mostra que eles atuam em conjunto, de forma igualitária, embora em função diferente, né? Me faz lembrar do texto de João, que Jesus diz ao discípulo: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, ou seja, outro igual, semelhante a ele, né? Para estar convosco. Então, em Atos capítulo 2, é a descida e a chegada desse Consolador, o Paracleto, né? Ele chega para ficar, para habitar, para permanecer, para dar continuidade à obra que Jesus realizou. Agora ele foi aplicado à igreja, agora ele dá continuidade até o dia do arrebatamento da igreja. Pois bem, isso é muito importante nós observarmos. E nós iremos para o tópico de número 3, atributos que comprovam a deidade, a divindade do Espírito Santo. Esses atributos são do próprio Deus. Eles são também aplicados ao Espírito Santo, porque ele é Deus. Por exemplo, a soberania e o poder da obra de salvação. Em 1 Coríntios 12, verso 11, nós vemos que ele age de forma sobrenatural, ou soberana, sobrenatural e soberana, né? Em João 3,8, também nós vemos que a Bíblia diz que o vento assopra por onde quer, assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito conduz aonde quer. Aí o texto clássico é onde a Bíblia diz que pelo Espírito, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E pelo Espírito Jesus foi a determinado lugar. Então nós vemos que ele age de forma soberana ao conduzir as pessoas a um caminho que ele mesmo propõe. Em 1 Coríntios 12, 11, ele reparte os dons como ele quer, ou seja, embora nós buscamos e pedimos, o Espírito Santo é soberano para decidir a quem e qual será o dom que ele irá dar. Isso nos revela que ele é Deus, porque só Deus, né, é quem de fato pode dar dons aos homens. Pode determinar a quem e qual é o dom que ele decide dar a cada cristão. Por exemplo, na participação da ressurreição, Romanos 8,11 vai dizer que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus vivificará os vossos corações, ou os vossos corpos mortais, melhor dizendo. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou a Jesus? Deus Pai e o Espírito Santo, o Espírito dele, mostrando também a sua soberania. As Escrituras, por exemplo, ela apresenta o Espírito Santo como o autor do novo nascimento. Lembra que Jesus disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo, e o nascimento parte do princípio do nascimento da água e do Espírito. Eles são habitantes dos fiéis, todos os cristãos são templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Ele é o doador da vida, ele é o que inspirou os profetas, os escritores bíblicos.
E hoje ele guia e é o santificador do povo de Deus. Tudo isso só pode ser dito de Deus, porque é o próprio Deus, né? Pelo teu Espírito que habita na vida dos cristãos, dos fiéis, que produz o novo nascimento, que inspirou os profetas e escritores bíblicos, é o que guia e o que santifica o povo de Deus. É muito importante nós percebermos nisso, que, volto a frisar, que há uma atuação conjunta, uma atuação em unidade, né? Em igualdade, e compreendermos essa doutrina tão fundamental, que é a doutrina da Trindade. Nós temos um Deus composto na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Terceira não no sentido de posição, mas de composição, porque eles são iguais em poder, em glória, em majestade, na essência, e apenas atuam em funções diferentes. Isso nós vimos ao longo desse estudo por meio do quê? Dos versículos bíblicos, dos textos que foi aqui apresentado. Então não fica nenhuma dúvida que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa dessa composição, dessa trindade, e que atua de forma igualitária em função diferente. Então nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo e a Trindade, compreendendo que existe um Deus em três pessoas, como eu já disse, pessoas distintas, mas a mesma na essência, indivisível, não tem como dividi-los, estão sempre juntos, ligados e unidos. Fica evidente por meio da atuação, da manifestação e dos atributos inerentes à natureza divina que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é plenamente Deus. A deidade do Espírito Santo está registrada nas páginas das Bíblias Sagradas, de forma clara e especial no Novo Testamento, embora também esteja no Antigo Testamento. Nós vemos isso de forma explícita no Novo Testamento e implícita no Antigo Testamento. Nós aqui apresentamos argumentos sólidos, bíblicos, teológicos, para tal constatação. Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, forma a divindade composta, do qual nós chamamos de Trindade. Todos igualmente Deus, embora sendo um Deus, em funções distintas e diferentes, funções distintas e atuações diferentes, mas sempre em unidade plena e concordância, né? Como aquele texto de Isaías 6, que as pessoas atribuem ali a divindade, aonde ele diz quem há de enviar, quem há de ir por nós. Que coisa linda, né? Quem há de ir por nós? Não, Deus não diz que há de ir por mim, mas por nós, por quê? Porque a divindade é composta. E alguns teólogos dizem então, que o Filho se prontifica dizendo que ele irá. Eis-me aqui, que essa expressão é do Filho. Então nós vemos na atuação do batismo com o Espírito Santo a manifestação da Trindade. Nós vemos no batismo de Jesus, lembra? Que a Bíblia diz que quando Jesus se batizou, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz no céu do Pai que dizia: este é meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Ali nós vemos a manifestação da divindade ou da Trindade de forma clara, né? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de uma pomba, e o Pai falando acerca do seu Filho em quem a minha alma tem prazer. Então logo nós observamos que o Espírito Santo, sim, ele é Deus e faz parte da terceira, ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade e faz parte dessa divindade que é um Deus composto em três pessoas. Hoje aprendemos sobre a divindade do Espírito Santo, a sua deidade, sobre o Espírito Santo na atuação da Trindade. Espero que você tenha sido abençoado, edificado e que esse estudo tenha acrescido a sua vida conhecimento, agregado conhecimento para o seu desenvolvimento na fé e o seu desenvolvimento de forma
intelectual. Que Deus em Cristo te abençoe. Te vejo na próxima aula.